Revisão da vida toda. Por essa, o INSS não contava o momento da eficácia de um precedente. É por isso que nós, da comunidade jurídica, não temos dúvidas da vitória da revisão da vida toda. O que você precisa saber diferenciar são os precedentes judiciais e o que foi feito nas ADIs. Então, é com isso que a gente já vai ver. Então, antes que fale, mas o Nakamura, não sei o que, não sei o que. Então, beleza. Tereza Arruda Alvim. E quem é ela? Quem é advogado sabe, né? Mas quem não sabe, tranquilo, tá aqui. Livre docente em Direito pela PUC São Paulo. Doutora em Direito pela PUC. Em 1990, ela já era doutora em Direito. Mestre em Direito em 85. Professora associada, é advogada, professora visitante de Cambridge, Inglaterra. Professora visitante de Lisboa, em Portugal. Professora pesquisadora na Faculdade de Direito de Heidelberg, Alemanha. Desculpa pela minha pronúncia. Pessoal, olha o tamanho. É membro do Instituto Brasileiro do IBDP, já tive a oportunidade de estar presente em uma palestra dela. Realmente detém muito conhecimento. Membro internacional do Association of Procedure Law, ó. Membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, ó. Academia delle Scienze dell'Instituto de Bolonha. Rapaz, olha o tanto aqui, pessoal. Membro, pelo amor de Deus, dos advogados do Paraná, dos advogados de São Paulo, Academia Paranaense de Letras. É o tamanho do currículo aqui, realmente, pessoal, tem que respeitar, né? Então vocês entenderam que é uma baita mulher autora, direito processual aqui, tá? Então tá aqui. Análise da advocacia, foi advogado mais admirado, 2023-24. Enfim, tá aqui, pessoal, tá? Então, beleza. Tô dando aqui os devidos créditos, né? E o momento da eficácia de um precedente. O que você precisa entender, antes de tudo, é a diferença entre sentença, decisão interlocutória, despacho e acordo. Isso aqui é útil até para você entender seus processos judiciais em andamento, que eu acho que seu advogado nem te explicou a diferença de um para o outro e tá tudo bem, você está aqui para aprender. Então já se inscreve aqui no canal. Eu sou o professor Nakamura, advogado há 12 anos. As informações contidas aqui neste vídeo não substituem a análise feita por um profissional do seu caso. Se você quiser que eu pare para olhar todo o seu caso, os seus documentos, suas contribuições, WhatsApp, no link do comentário fixado. É um serviço particular. Aqui para trás a gente fala do escritório, mas aqui no YouTube eu estou trazendo informação para todo mundo. Então já se inscreva e vamos juntos, pessoal. Beleza. Informações aqui, ó, do próprio TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sempre que eu falo TJDFT, já vem um aperto aqui no coração que meu pai foi juiz e aposentou pelo TJDFT, né? Aos 32 anos, ele só tinha a quarta série, já tinha 2 filhos, meus irmãos mais velhos, e foi para Brasília. Brasília tinha sido inaugurada há uns 6, 7 anos. Foi tentar a vida, já tinha sido garçom, frentista, motorista de caminhão Fenemê, office boy. Lutou demais. Aí fez um supletivo, formou em direito aos 38 anos de idade, virou advogado e aos 43 passou no concurso para juiz. Olha o homem aí, eu e ele. Meu pai já não está mais entre a gente, né? Já faleceu, mas tá aqui. Ei, pai, que saudade, hein? Olha o homem aí. Isso aqui foi no restaurante Chique Chique, em Brasília, se eu não me engano. Tem uma carne de sol lá, rapaz, quem é de Brasília ou quem já foi, vai comer aí no Chique Chique, carne de sol. Coisa linda, hein? Ai, ai, saudades, meu pai, saudades. Juizão brabo. Muitas histórias, viu? Um dia eu quero contar as histórias dele. Eu sou. Eu não sou nem 1% do que esse homem foi. Mas vamos lá, que você precisa saber que a sentença também extingue a execução. A sentença é o pronunciamento em que o juiz encerra a fase de conhecimento do procedimento comum, ou seja, encerra esse processo na primeira instância, analisando ou não o mérito. Então, extingo o processo com ou sem resolução do mérito. Você vai ver isso lá na sua decisão. Então, o primeiro passo é a sentença, e ela também extingue a execução. A decisão interlocutória é definida como um pronunciamento judicial
que decida alguma coisa no processo e que não se enquadre no conceito de sentença. É uma decisão, só que ela não termina um processo. E os despachos são os demais pronunciamentos do juiz, também chamados de atos ordinatórios ou de impulso oficial, pois dão andamento no processo. Então, sai um despacho lá intimando o presidente da República, o Congresso Nacional, a se manifestar na revisão da vida toda. Ou um despacho no seu processo pedindo para você juntar um comprovante de residência, ou juntar os cálculos que você não juntou, enfim. São, né, demais pronunciamentos do juiz. E os acórdãos também são uma espécie de pronunciamento judicial. Todavia, é definido como uma decisão colegiada, mais de um magistrado. Contra julgamentos colegiados, em regra, cabem recursos para instâncias superiores. E aqui, a própria lei também, do Código de Processo Civil, diz que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Eu não vou aprofundar nisso aqui, é só para você saber a diferença entre sentença, decisão interlocutória, despacho e acórdão. Acorda pro acórdão. Por quê? Agora sim, o momento da eficácia de um precedente. O artigo aqui da doutora Tereza Arruda Alvim. É necessário comparar e distinguir muito claramente o modo de formação da sentença e sua documentação com decisão do tribunal e sua documentação. Ou seja, pessoal, a partir de qual momento uma decisão passa a valer? A partir de qual momento um precedente passa a ter eficácia? E isso faz total diferença no julgamento da revisão da vida toda, porque tivemos um acórdão na decisão de dezembro de 2022. A publicação da ata do julgamento foi alguns dias depois, mas a publicação do acórdão foi só alguns meses depois. Mas ela ainda ocorreu, não é verdade? A gente puxa aqui, ó. Tema 1102 STF. Vamos lá, vamos lá. Tema 1102. Ó o professor Nakamura aqui. Procurou tema 1102 STF. Os 3 vídeos o Google já recomenda o professor Nakamura. Então até o Google recomenda o professor Nakamura e você ainda não se inscreveu nesse canal. Então tá de bobeira. Vem comigo, pessoal. Já se inscreve aqui. Deixa o like aí para esse vídeo chegar a mais aposentados. Se você apoia a revisão da vida toda. Esse aqui é o tema 1102, tá? Não é as ADIs. No tema 1102 aqui, lá embaixo, né, pessoal? Olha quanta coisa passou. Que enrolação para pagar os aposentados, né? Olha o tanto que tem que descer aqui. Que vergonha, hein, pessoal? Tá. Julgado mérito, 1º de dezembro de 2022, eu sei porque eu tava lá. 5 de dezembro, ata de julgamento publicado. Ó, então guarda. 5 de dezembro, ata de julgamento. E alguns meses depois aqui, publicado o acórdão em 13 de abril. Tá. Então, no pior dos piores dos cenários, assim, pior, eu quero dizer entre aspas, se você quer dar uma colher de chá para o INSS e para a AGU, então que fale que valeu a partir de 13 de abril. Só que de qualquer forma, qualquer data que você use, eu te pergunto, 13 de abril de 2023 é antes ou depois de 21 de março de 2023? Ô, professor, claro que é antes. Isso. Você sabe disso, eu sei disso, mas parece que a AGU e os ministros esqueceram. Será? É claro que não, eles vão respeitar isso aqui, pessoal. Sabe por quê? Ó, guardou as informações, né? E 21 de março foi a data de julgamento, né? Então, publicado a ata de julgamento só depois e publicado o acórdão também só depois. Beleza. Vai guardando essas informações aí. A doutora Tereza começa. Decisões judiciais geram efeitos que dizem respeito às partes, efeitos indiretos que atingem terceiros e efeitos que dizem respeito a toda a sociedade. Os efeitos que atingem a sociedade decorrem de certas decisões judiciais enquanto precedentes. Parece intuitivo que o momento em que esses efeitos acontecem para as partes e para a sociedade não pode ser o mesmo. Vai prestando atenção, se ficar juridiquês eu já vou te explicar. Quanto às partes, deve-se fazer a diferença entre uma decisão de primeiro grau, o juiz aí da sua comarca, ou de acórdão, né? Lembra a diferença entre sentença e acórdão? Sentença,
um juiz acordam vários magistrados. Pode ser desembargadores, pode ser ministros do STJ, pode ser ministros do STF. É necessário comparar e distinguir muito claramente o modo de formação de sentença. Como que chegou a essa sentença? Por exemplo, a ADI já nasceu no STF. Recurso extraordinário nasceu lá embaixo. E o seu processo também nasce lá embaixo na primeira instância. Então, a eficácia da decisão nasce, em princípio, quando a sentença se tratar na data em que foi publicada a decisão, seja em audiência na presença das partes e ou seus advogados, seja em cartório, quando juntado aos autos físicos ou digitais. Então, conteúdo e efeitos de uma sentença só podem ser conhecidos quando a sentença é publicada, seja pela publicação propriamente dita, através de jornal ou imprensa, seja pela publicidade a que ela se dá em cartório quando o juiz devolve o processo com a sentença. E aí, a partir da lavratura da assinatura da sentença é que pode ter esses efeitos. Agora, vem a revisão da vida toda. Entenda, é um acórdão. Então, quando se tratar de acórdão, preste atenção, faz um café aí. Pense como publicada a decisão no momento em que o presidente do órgão julgador anuncia publicamente o resultado do julgamento. A proclamação do julgamento, a proclamação do resultado encerra o julgamento, estejam ou não as partes presentes. A lavratura do acórdão é mera documentação do que foi decidido. Calma, se está difícil, eu vou explicando. Quando se tratar de acórdão, que é o que interessa, a revisão da vida toda, foi publicado um acórdão, tem-se como publicada a decisão do momento em que o presidente do órgão julgador, o presidente da STF, anuncia publicamente o resultado do julgamento. Ó a caneca aqui do professor Nakamura. Quem está contratando análise completa, nossos clientes aí estão concorrendo a uma caneca, pessoal. E em breve eu vou organizar aqui também para todo mundo que se inscrever no canal. Então já se inscreve e mês que vem daí a gente vai organizar para todo mundo que assiste o canal, beleza? Ok. Tá, você está entendendo, né, que o acórdão é diferente da decisão aqui. Diferentemente se passa com a decisão do tribunal. A decisão propriamente dita, ela não nasce do acórdão. Ela emerge inteira e exaurientemente do ato coletivo de julgamento. O resultado do julgamento passa a ser conhecido na sessão do julgamento. Lembra que eu fiz vídeo logo depois da revisão da vida toda, lá em 1º de dezembro? Vocês lembram? Beleza. Onde o relator e o revisor leem os seus votos, o juiz julga e depois diz respeito única e exclusivamente à publicidade ulterior à sessão. O que se segue à sessão de julgamento é tão somente a documentação do que foi decidido. Então, a decisão mesmo ela se deu em 1º de dezembro de 2022. Depois é questão de documentar, né? Colocar em um documento. Tá. Parece ressaltar evidente que os efeitos do julgamento se exaurem no momento em que se realiza e termina o julgamento. O que se segue é uma mera documentação. Entretanto, os parâmetros para fixar o termo inicial da eficácia de uma decisão enquanto precedente é isso que a gente quer. A gente tem precedentes. Nós temos precedentes 2013 STF, 2019 STJ e dezembro de 2022 STF. Então, desde quando esses precedentes estão valendo e até quando? Aí que tá. A expectativa, né, de um caso entre A e B será julgado em tal dia gera um dever de informação para as próprias partes. Só que os atingidos pela decisão, ou seja, teve lá a decisão, STF. Essa decisão foi de um aposentado cujo processo virou modelo para o Brasil inteiro contra o INSS. Só que os atingidos pela decisão enquanto precedente, ou seja, os membros da sociedade na mesma situação. Você que tem direito à revisão da vida toda, você foi atingido por essa decisão. Só que vocês não sabem ou podem não saber que será proferida uma decisão com carga normativa que lhes deverá afetar. Claro, vocês estavam acompanhando dia 1º de dezembro de 2022, mas muita gente não estava.
Então, no que tange às partes, uma coisa são as partes que estavam lá presentes. Só que outra coisa é a questão como precedente. É diferente a situação no que diz respeito à eficácia da decisão enquanto norma, a decisão com força de lei, já que a carga normativa da decisão judicial, que é precedente, com elevado grau de vinculatividade, pessoal, atinge a todos. Os critérios devem ligar-se à ciência, não ciência, não, ciência de estar ciente, tá? De que todos tenham conhecimento do teor da decisão. Esse tema é delicado e tem especial relevância quando se trata de decisão que altera entendimento firme que havia anteriormente. Exatamente a revisão da vida toda. Então, a partir de agora, atenção total, lava o seu rosto, prepara o seu café. Porque estamos falando de precedentes quando há uma alteração de entendimento que havia anteriormente. Vamos lá, então. Todos estão sujeitos à eficácia da lei, a que se dá publicidade no Diário Oficial. Então, publicidade com o mesmo alcance tem de ser dada a uma decisão. É um precedente vinculante para que se produzam os efeitos de norma jurídica. Calma, tá difícil, né? Só pensa assim. Uma coisa é quem estava lá no julgamento. Tá. Só que esse julgamento ele virou um precedente para toda a sociedade. Esse precedente, ele tem uma força de lei, ele vale igual lei. É como se o deputado e o senador tivessem feito uma lei falando que os aposentados vão ter direito a escolher pela regra de cálculo da revisão da vida toda. Direito de opção, não quer dizer que a regra vai valer para todo mundo, lembra? Você tem o direito de optar, mas talvez o seu vizinho, a regra só de 94 em diante seja melhor. Então, direito de opção. Tá. A eficácia de um precedente obrigatório depende inexoravelmente da publicação da íntegra do acórdão que conferiu solução à questão jurídica, pois somente assim será possível aferir os exatos contornos daquilo que foi deliberado e do caminho que deverá seguido pelo particular. Deve respeito à carga normativa da decisão. A necessidade da publicação do acórdão vai ao encontro da posição que muitos sustentam, no sentido de que, em geral, o que vincula nos precedentes é a ratio e não a tese. As teses vêm sendo formuladas como verdadeiros enunciados normativos, de que muitas vezes não consta a ratio. De fato, não há extrair a ratio de uma decisão sem que esta seja lida e realmente compreendida. Ou seja, pessoal, a decisão tem que ser interpretada. Não cabe ao órgão decisor identificar a ratio de sua decisão. Portanto, pessoal, tem-se mais uma razão para considerar essa publicação do acórdão para a eficácia de um precedente. Embora o STF e STJ já tenham decidido que não precisa publicação de acórdão, muito menos trânsito em julgado, para o efeito vinculante das decisões. Mas ainda que se defenda, tem que esperar a publicação do acórdão, pessoal. A posição que vem prevalecendo no STF é no sentido de que a mera publicação da ata de julgamento pode ser considerado um ato equivalente à publicidade do próprio acórdão quando se trata de tribunal. Então, de duas uma. O que marca o início da eficácia do acórdão, isso faz total diferença na revisão da vida toda, né, as ADIs, porque a gente tinha uma decisão valendo favorável aos aposentados. Ou é a publicação do acórdão, esta nos parece a solução correta, ou a da ata. Mas certamente não o encerramento da sessão de julgamento. Então, o que tem condão de alterar o conceito de processo pendente, né, que quando se tratam de decisões que modulam efeitos de precedente, que alteram orientação anterior e usam essa noção como parâmetro. Então, imagina um tribunal que vinha adotando uma decisão e depois vem modular o alcance do novo precedente, dizendo que a antiga posição deve atingir situações do passado e processos pendentes. E só os processos novos, então, seriam julgados de acordo com a nova orientação. Ou seja, supondo aqui que o STF faça a modulação de efeitos para garantir somente os processos do passado e processos pendentes, evitando que novos processos tenham direito à revisão da vida toda. Então, o que acontece se você estiver diante de um caso que você entrou depois do julgamento,
Mas antes dessa publicação do acórdão definitivo, ou pelo menos da ata, será considerado o processo pendente antes da eficácia da decisão. Ou seja, pessoal, aqui está dizendo que na revisão da vida toda não pode ser utilizado o marco de 21 de março. Tem que ser ações protocoladas até a publicação do acórdão definitivo. E se está pendente de embargos de declaração, ao nosso ver, ainda não houve a publicação do acórdão definitivo. Para você que entrou com o processo antes de 21 de março de 2023, você nem entra nessa discussão. Você já está, com certeza, a discussão está entre quem não entrou com o processo e ainda vai poder entrar ou não. Você está percebendo? Que essa modulação de efeitos, que precisa de 2/3 dos ministros, ela vai além, pessoal. Para você tirar o direito do aposentado, você precisa declarar que essa decisão retroage, ou com essa modulação de efeitos, para no mínimo garantir o direito de quem entrou com a ação. Agora, entrou com a ação até quando? Aí que está essa explicação. Ação movida depois do julgamento, mas antes da publicação do acórdão. Então, considera-se pendente o processo, cujo julgamento ainda não tinha sido publicado a respectiva ata. Então, para as partes, o processo já até tinha terminado antes, mas antes da ata não há precedente. Então, os efeitos erga omnes, né, os efeitos para todo mundo, devem ser objeto de publicidade para que sejam conhecidas e, portanto, obedecidas. Aqui temos alguns precedentes. Então, até mesmo com repercussão geral, né? Ó, julgamento, embargo de declaração, tá? Ao nosso ver, e aqui a posição do STF é um pouco mais restritiva, mas confirma que a publicação em meio oficial é indispensável para que uma decisão tenha o condão de gerar efeitos normativos perante toda a sociedade, efeitos enquanto precedente. Então, quando a gente vem aqui na revisão da vida toda, ó, 13/4/2023, publicado acórdão, já está valendo para todo mundo. Ou, no mínimo, né, 5 de dezembro de 2022. Qualquer data que você use, essas datas são anteriores às decisões da ADI, que foi esse ano. Então você tem que garantir o direito adquirido. A questão pendente que fica é: e quem entrou depois? Quem entrar depois? Quem ainda vai entrar com o processo? Eu venho alertando para entrar com o processo. Faz 3 anos que eu faço vídeo. Eu venho falando para entrar com processo. Aí teve gente falando, o professor Nakamura quer vender o serviço dele. Eu falando, é por causa da modulação de efeitos. Olha o que está acontecendo aí. Eu falei da modulação de efeitos. Faz 3 anos que eu estou falando de modulação de efeitos. Eu estou falando para as pessoas entrarem com o processo. Se é com a gente ou não, tranquilo. Tranquilo. Agora eu estou falando para entrar. Por quê? Porque é modulação de efeitos. O STF faz modulação de efeitos atrás de modulação de efeitos. Mas beleza. Se você não entrou, não adianta chorar sobre o leite derramado. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E o que a gente tem, justamente, a publicação em meio oficial. Igual trouxe o precedente do julgamento nos embargos de declaração. Que ainda não ocorreu. E que, logicamente, ainda não teve a sua publicação do acórdão. Então, por um lado, o direito, aqui eu vejo garantido, porque a revisão da vida toda teve decisão anterior, no mérito, com ata de julgamento, com publicação do acórdão. Então não tem desculpa. Não transitou em julgado. Tá pendente de embargo de declaração. Não mudar o mérito. Efeitos infringentes. Aí que tá. Há ainda que se levar em conta a estrutura do Poder Judiciário que possibilita a revisão das decisões dos tribunais inferiores pelos tribunais que estão no topo da pirâmide. Por exemplo, a possibilidade de revisão de um recurso para um tribunal superior. Legitima-o perante a sociedade. E como é o STF que está no topo de tudo, a decisão vai ter que valer para as demais instâncias. A dúvida, igual eu disse, é:
A dúvida é garantir, primeiro, o direito adquirido de quem entrou com a ação e quem não entrou até tal data que teria para entrar. A data de julgamento dos embargos é a data de julgamento das ADIs, é a data de publicação do acórdão dos embargos, porque quem não sabe, com os embargos de declaração vem uma nova decisão e vem uma nova publicação do acórdão. É isso que o STF não deixou claro. É isso que o STF não deixou claro. Às vezes ele utiliza a data do julgamento, às vezes data de julgamento dos embargos, às vezes publicação do acórdão. E ela continua, né? Precedentes do STJ podem ser até alterados pelo STF. Então, se firmado um precedente no STJ, pode não produzir efeitos imediatos, a não ser que tenha sido interposto recurso extraordinário, que é o caso. Mas mesmo assim, pessoal, teve publicação do acórdão aqui, da revisão da vida toda. Então, essa publicação do acórdão da revisão da vida toda demorou alguns meses, mas foi um passo muito importante. Gente que não está dando o devido valor a isso aqui. Isso aqui vai salvar os aposentados. 13 de 4 de 2023. Não estou dizendo que a decisão vai valer só a partir de abril de 2023. Não estou dizendo que tem que ter entrado com processo até abril de 2023. Não é isso. Estou dizendo que isso vem antes das ADIs. Ponto final. Direito adquirido deve ser respeitado. Agora, para novos processos, é que realmente existe esse debate. Existe o debate. Aqui ele fala, né, a existência de um recurso ordinário é uma decisão, né? Então são vários precedentes. O embargo de declaração também. Ó, alegações trazidas pelo INSS nos embargos de declaração. Homenagem à segurança jurídica, reconsidera a decisão para manter o sobrestamento. Teve suspenso ter esse julgamento definitivo de um recurso extraordinário. Aí que tá. Me parece, tudo que foi direito adquirido está demonstrado, está garantido. A dúvida é para quem entrou ou nem entrou, na verdade, com o processo ainda. A dúvida para mim é essa. Garantir quem já entrou, não tem como não garantir. A não ser que aí a gente está rasgando todos os precedentes, rasgando a lei e a Constituição, pessoal. Porque senão não tem como. É. Vocês acham que os ministros não sabem disso? Sabem, pessoal. Sabem. Revisão da vida toda já. Que Deus te abençoe. Inscreva-se nesse canal. E até a próxima.